Meus queridos, o texto que Deus colocou no meu coração essa noite aqui para trazer para a igreja, ele está lá em João, no capítulo 11, tá bom? E provavelmente é uma história que você já conhece muito bem, que é da ressurreição de Lázaro. E um dos pontos que eu gostaria de destacar em relação a esse trecho exatamente da palavra de Deus é de uma forma de manifestação do amor de Deus, de uma forma de amor que Deus reconhece nos seus filhos, que é quando nós demonstramos confiança nele. Assim como nós cantamos aí nesse louvor, né? Senhor nunca me deixou na tempestade, na paz. Quantos de nós pode realmente declarar esse louvor com sinceridade de coração? Porque muitas vezes a gente enfrenta a tempestade e a gente fala, o Senhor nunca me deixou, mas exceto aquela vez que eu passei tanta dificuldade, que eu passei tanto problema, olha que Senhor, que eu até pensei que o Senhor tivesse me abandonado. Então, que a gente tenha realmente sinceridade no coração nessa palavra, no entoar desse louvor, dessa adoração, que é o que a gente vai ver realmente hoje nesse capítulo 11 do Evangelho de João. Amém? Eu estou com a minha tradução aqui, que é da NVT, que é da Nova Versão Transformadora, que é um texto, um texto que tem me chamado muita atenção pela simplicidade e pela linguagem atual dos nossos dias, que fala aos nossos corações. Amém? Então, como eu disse, nesse texto da ressurreição de Lázaro, todos nós já experimentamos perdas, né? E a história de Lázaro você conhece muito bem, e talvez ela tenha falado com você numa outra oportunidade de modo extremamente pessoal. Mas existe uma mensagem que Cristo deixa aqui, que é para a sua igreja toda. E isso que eu gostaria de trazer e de compartilhar com os irmãos aqui essa noite. Na figura desses 3 irmãos. Então, se você lembrar, nessa casa de Lázaro moravam 3 pessoas, que seria Marta, Maria e o próprio Lázaro. E vamos então ao texto do Evangelho de João. Então diz lá, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. E o que acontece, meus irmãos? Faço uma breve pausa aqui apenas para comentar. Os dias maus vêm para todo mundo, não vem? A chuva, ela molha o justo e injusto. A tempestade, ela agride a nossa vida de uma maneira violenta quando a gente menos espera. Então, não é privilégio do justo ser poupado e nem do ímpio ser castigado, ou vice-versa, da forma como você queira entender. O importante é que os dias maus vêm para todos nós. E seguindo aqui no texto da Bíblia. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E com certeza esses irmãos confiavam e muito em Jesus. O tinham como um amigo próximo, uma pessoa querida da família, que frequentava a sua casa. Como nós gostaríamos que nos dias de hoje, né, que a presença de Jesus esteja sempre nos nossos lares, né, que nós tenhamos a confiança que ele está sempre ali por nós, ao nosso lado. Mas veja só que surpreendente o que diz a palavra de Deus aqui no capítulo 11. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Pode te causar uma certa surpresa, não é mesmo? Porque você pode ficar pensando, caramba, se Jesus gostava tanto dessa família, por que ele não foi imediatamente ao socorro deles? Por que ele deixou essas pessoas passarem o que passaram na história que você já conhece? Por que tanto sofrimento? Né? Mas você mesmo vê, para que o Filho de Deus receba a glória. Existia um propósito por trás disso. Né? Jesus deliberadamente escolheu ficar onde estava. E vai fazer todo sentido esses 2 dias, para que você perceba o que isso significa no decorrer da história. E eis então que Jesus retorna
ao vilarejo ali onde moravam Marta, Maria, Lázaro, e retorna já sabendo do ocorrido. Porque Jesus é uma das pessoas da Trindade. Ele já sabe o que está acontecendo. Ele já sabia que Lázaro tinha vindo a óbito, né? Tanto que veja que diálogo interessante ele acaba tendo com seus discípulos nessa decisão de voltar até o vilarejo de Maria, Marta e Lázaro. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram, veja a ingenuidade dos discípulos: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Veja só que ensinamento fascinante a Bíblia traz para a gente, não é mesmo? Jesus falava de maneira poética, por parábolas, e muito do que ele ensinava, até para os próprios discípulos, caía no entendimento deles de forma, vamos dizer assim, meio embaçada, sabe? Meio não compreendida, o que leva a crer que antes da cruz, antes da crucificação, ninguém havia se convertido. Jesus veio justamente para que as pessoas se convertessem, e começava pelos próprios discípulos. Os próprios discípulos não entendiam as palavras de Jesus, especialmente nesse momento que ele falou: olha, Lázaro dorme. E os discípulos falaram: mas se ele está dormindo, então ele está bem, vamos deixar ele em paz lá. E Jesus então foi enfático. Veja só que interessante. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Ele teve que dizer com todas as letras o que tinha acontecido. Lázaro morreu. E nesse momento, parece que vem densas trevas sobre a nossa história, porque a morte parece realmente um ponto final aqui, não é? Jesus provavelmente tenha se atrasado. Será que ele se atrasou? Ou por vontade própria ele quis se atrasar? Mas acontece que às vezes nós passamos por momentos assim nas nossas vidas. Antes de ocorrer o milagre, antes das coisas virem a ter alguma melhora, às vezes as coisas pioram muito. E isso não cai bem ao nosso coração, isso não cai bem ao nosso entendimento humano. Você vai falar, ok, é o nosso entendimento humano, e às vezes a gente tem que projetar isso para os olhos espirituais. E acontece que na hora ali, o que tinha acontecido? Lázaro tinha morrido. E Jesus ainda prossegue dizendo ali na palavra: e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Então veja só que interessante. Eu me alegro por não ter estado lá. Agora vocês crerão de fato. A gente às vezes mede o amor de Deus, ingenuamente, humanamente falando, pelos olhos carnais, pelas bênçãos que recebemos. Mas às vezes Deus fala conosco mesmo no silêncio. E o silêncio de Deus às vezes não significa necessariamente um não. Às vezes significa um não ainda. Às vezes Deus está te preparando para algo maior, ou às vezes Deus está preparando aquilo que ele quer que você receba lá na frente. Então, meu irmão e minha irmã, o que eu tenho a dizer para você é que tenhamos paciência. Deus é mistério. E vamos prosseguir aqui na nossa história. Jesus chega ao portão da casa. E chegando ao portão da casa, quem que o recebe? Marta. E a gente percebe já que existe uma simbologia na figura de Marta. Veja só que interessante. Voltando ao texto bíblico. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu tentei dar a interpretação como se fosse Marta falando, porque eu imagino que ela deveria estar muito brava. Marta era muito autêntica nas suas palavras. Marta simboliza a proatividade. Marta simboliza o trabalho, que muitas vezes na igreja a gente acaba confundindo com ativismo. E, por favor, eu não quero que você
leve a mal, ou faça um julgamento errado da figura de Marta, porque Jesus ama todas as Martas. Jesus ama o serviço. E quantas vezes nós mesmos não adotamos postura como a de Marta, de colocar Deus contra a parede, como se ela chegasse para Jesus e falasse nos dias de hoje: Jesus, quantas vezes eu mandei para você mensagem no WhatsApp e eu via lá porque o tiquezinho ficava azul, você leu a minha mensagem e por que não respondeu? Por que não tomou uma providência? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso? Agora meu irmão está morto. E Deus, ele nos trata pessoalmente. E ele gosta. Nós sentimos da parte de Deus que Deus se agrada de orações honestas, de petições honestas, como de Marta. E ela prossegue dizendo assim: mas sei que agora mesmo Deus lhe dará tudo o que pedir. Marta, em momento nenhum, desconfiou da divindade de Deus. Talvez ela estivesse nervosa pelo atraso de Jesus, atraso entre aspas, né? Que eu coloco com todas as aspas aqui do mundo por respeito. E Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Jesus já lança uma promessa ali para Marta: seu irmão vai ressuscitar. E Marta prossegue. Veja só como Marta não era ingênua. Marta era uma pessoa instruída na palavra também, tinha ouvido de Jesus, tinha ouvido da boca de Jesus as promessas. E ela mesma responde: sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Veja só que Jesus já havia pregado naquela casa. Ela já era conhecedora. E Jesus então vira para Marta e fala com um imenso amor: eu sou a ressurreição e a vida. Isso é o mais precioso que Jesus deixou para nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. E veja só, ele continua: quem vive e crê em mim jamais morrerá. E veja a pergunta que ele faz a Marta: você crê nisso, Marta? Essa é a pergunta que ele faz à igreja. Essa é a pergunta que ele faz para você. Essa é a pergunta que ele faz para mim. Você crê nisso? Você crê que naquele que coloca a sua confiança, que coloca a sua fé no Filho de Deus, mesmo que depois de morto viverá? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós essa noite. Jesus quer que apenas creiamos. Então, para Marta, ele pergunta: você crê nisto? E Marta responde. Veja só que bacana o diálogo deles. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo. Eu creio que o Senhor é o ungido. Eu creio que o Senhor é aquele que haveria de vir. O Filho de Deus que veio ao mundo da parte de Deus. Isso daí é revelação do Espírito, gente. Isso daí Marta não obteve pelos olhos carnais, pelo entendimento humano, né? Uma pessoa enlutada, ela poderia reagir de uma forma mais amarga. Mas mesmo assim, você veja só como a fé dela, como a confiança que ela tinha em Jesus era poderosa. Em seguida, ela voltou para casa e chamou a Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. E Maria levantou-se de imediato e foi até ele. Veja só a reação de Maria. Maria estava dentro de casa, Marta retornou, falou: o mestre está aqui para ver você. Ela foi correndo, né? Jogou-se aos pés de Jesus. E o que Maria representa, pelo que a gente já sabe também, que Maria representa a adoração. Maria representa o coração de um adorador, que tem não apenas nos lábios um louvor, uma canção, um cântico, mas um estilo de vida que reflete a adoração. Maria se achega e se prostra. E veja só que interessante, voltando aqui no texto, Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Jesus sempre vai esperar pela nossa oportunidade. Jesus, ele está sempre à porta. Jesus, ele aguarda ser convidado a entrar na minha, na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele vai aguardar.
Ele estava lá, ele conhecia essa família, ele era íntimo dessa família, mas mesmo assim ele respeitou o momento dela e falou, não, eu vou ficar aqui. E assim que se achegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, essa é a Maria, se prostrando aos pés de Jesus. Talvez a frase é a mesma de Marta, mas talvez a entonação teria sido outra, teria sido uma entonação de frustração. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes, a nossa adoração, ela mistura um tanto de fé e um tanto da tristeza que passamos pelas lutas que enfrentamos no dia a dia, pelas dificuldades, pelas provas, mas isso não pode nos afastar de Deus. E veja só, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Veja que o nosso sofrimento, ele não é desprezado por Deus. O nosso sentimento não passa simplesmente batido por Deus. E Jesus faz uma segunda pergunta, agora para Maria. Onde vocês o colocaram? E essa é a pergunta que Jesus faz para mim e para você. Onde está o seu Lázaro? Mostra-me onde é que está doendo. É para Jesus que você tem que dizer onde que está a sua ferida. Não é para o Instagram, não é para o Facebook. Não são as redes sociais que vão resolver seu problema. Quando você se achega a Jesus e mostra, Jesus, é aqui que dói. Quando você franze a sua testa, comprime seu maxilar e fala, Jesus, está doendo demais, eu não aguento mais passar por isso. Diga ao Senhor onde é que está a sua dor. Diga ao Senhor onde é que encontra esse seu Lázaro. E veja só, nós passamos por imensos momentos de rejeição, de perda, de traição, de lutas. E tudo que Jesus pergunta é, numa oração honesta da nossa parte, onde é que está doendo? Onde é que está isso que você enterrou? Onde vocês o colocaram? Jesus perguntou e responderam, Senhor, venha e veja. E aí, meus irmãos, nós temos provavelmente o versículo mais curto da Bíblia, que simplesmente diz, Jesus chorou. E você pode bater no peito e se orgulhar, fala, eu já sei a Bíblia, pelo menos um versículo de cor. Jesus chorou. Ótimo. Mas veja você, isso mostra que o Senhor, Ele chora também com as nossas perdas. Ele reage às nossas perdas. E as pessoas que estavam perto diziam, vejam como Ele o amava. Assim como pessoas que não são cristãs, veem o carinho que Deus tem para com a sua família e fala, veja como ele é amado por Deus. Veja como Deus cuida dessa família. Veja como eles prosperam. Veja como não lhes falta o pão. Veja como eles não se desesperam diante das adversidades, das lutas, das provações. Você é amado por Deus, meu irmão. E Jesus se incomoda com as suas batalhas. Jesus chora as suas lágrimas. E eis que Jesus vai até o problema. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo. Uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Veja só que imagem poderosa essa imagem da pedra, não é mesmo? Talvez naquela época a pedra simbolizasse uma pedra pesada, como a que eles colocavam na boca dos túmulos, das sepulturas, talvez fosse a tranca mais perfeita possível. Nada de fora entrava, nada de fora saía. Isso é o que representava a pedra ali no sepulcro. E, além disso, Jesus vai dar um comando. E veja só que esse comando está diretamente relacionado a essa pedra, a esse obstáculo. E veja só que o comando de Deus, nesse caso, pela boca do seu Filho Jesus Cristo, nós percebemos que aí existe uma vontade revelada de Deus e uma vontade secreta.
O que vem a ser a vontade revelada? Quando Jesus olha para aquelas pessoas que estão ali ao redor e diz: rolem a pedra. Essa é a vontade direta de Deus. Rolem a pedra. Existe uma vontade secreta que vai ser revelada na história. Só que muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você só vai conhecer a vontade secreta, só vai conhecer o mistério de Deus se você cumprir a parte que é um comando direto dele. Amém? O que ele quer e aquilo que é mistério vem depois. Muitas vezes nós perguntamos para Deus quando, e Deus que pergunta para nós, e então, você vai mover essa pedra ou não? Mas veja só, antes que você se precipite, eu gostaria que você prestasse atenção, porque o texto bíblico não contém falhas. Ele diz, rolem a pedra. Ele não diz, Marta, retire essa pedra. Maria, retire essa pedra. Ora, por quê? É humanamente impossível qualquer um de nós, mesmo o mais forte de nós, chegar na frente de uma sepultura e mover uma pedra daquele tamanho com as próprias mãos. Rolem a pedra. Pessoas, rolem a pedra. Igreja, role a pedra. Jesus está falando conosco para nós rolarmos as pedras uns dos outros. Amém? Veja só, o comando de Jesus é muito claro aqui, rolem a pedra para o lado, ordenou. E o que Marta fala? Veja só que Marta, mais uma vez, pela sabedoria, pelo intelecto humano, vai dizer uma coisa que não é uma mentira, muito pelo contrário, é uma verdade, é plenamente plausível, é plenamente aceitável. Se você estiver numa roda de conversa com tantas pessoas, vão falar, realmente é uma constatação inteligente. Ela disse para Jesus, Senhor, ele já está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. E Marta não disse nenhuma bobagem. Ele já está morto há 4 dias. Veja só, Jesus ficou 2 dias por seu próprio propósito, onde estava, e chegou lá depois de alguns dias na propriedade de Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, 4 dias já haviam se passado. E sabe qual que é o poder dessa maravilha, desse milagre de Jesus Cristo? É que na época, os judeus da época criam que qualquer um que viesse a falecer não ressuscitaria após o 3º dia. Eles deveriam ter alguns estados de coma, conhecido na época, que a pessoa poderia voltar ainda no final de um 1º dia, de um 2º dia, mas depois de um 3º dia, certamente não ressuscitaria mais. Então Marta falou uma coisa que era uma verdade para a época dela. Ele já está morto há 4 dias, o mau cheiro deve ser terrível. Só que Marta, olhava com os olhos carnais. Muitas vezes o que Deus quer de nós é que olhemos o problema com os olhos espirituais. Mesmo quando o nosso intelecto humano diz, não pode acontecer. Quando o seu milagre desafia a própria ciência. Quando o seu milagre desafia os médicos. Quando o seu milagre desafia todos aqueles que diziam que você não iria conseguir. Amém? Você tem que crer apenas naquilo que Deus diz a você. E, muitas vezes nós acabamos não dando prosseguimento ou não investindo na nossa própria fé por nos acharmos espertos demais para Deus. E às vezes nós temos que nos despir dessa inteligência humana. Nós temos que nos esvaziar dessa inteligência humana para que a gente crie caminho para que as verdades de Deus venham até nós. Amém? Então, Jesus respondeu, e de uma forma poderosa também. Eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Veja só, se você crer, você vai ver a glória de Deus. É uma condição. Aquele que crê, vê a glória de Deus. Amém? E, continuando aqui. Então rolaram a pedra. Veja só que houve aí um esforço ali da comunidade. Houve um esforço daquela igreja local. Veja só você que a comunhão ela não pode de maneira alguma ser desprezada. Se você é igreja, você tem que investir em comunhão.
você vai precisar do seu irmão. Irmã, você também vai precisar da outra irmã. Então, nós não somos, vamos colocar assim em termos práticos, nós não somos independentes, somos dependentes da glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos faz interdependentes através da comunhão. Nos faz interdependentes para que nós, através da comunhão, possamos crescer, possamos caminhar no propósito dele. Então rolaram a pedra de lado, Jesus olhou para o céu e disse, veja só aqui a figura de Jesus Cristo se colocando como intercessor dessas pessoas, assim como ele é intercessor da minha e da sua vida. E ele assim diz, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu te agradeço porque me ouviste. Aquele que era desde o princípio. Ele já havia conversado com o Pai. Talvez lá na cidade onde ele tinha se detido, ele já tinha orado, ele já tinha ministrado a bênção. Como ele disse lá no 2º ou no 3º versículo, essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória do Filho de Deus. Pai, tu já me ouviste. Tu sempre me ouves. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Tu sempre me ouves. O Filho diz ao Pai, tu sempre me ouves. Então é a certeza que aquilo que Jesus profere, aquilo que sai da sua boca, ecoa por toda a eternidade, meu irmão, minha irmã. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Veja só que poderoso. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora! Jesus tinha que ser muito específico, concorda? Se era uma sepultura e se ele falasse, mortos venham para fora, viria uma multidão de mortos para fora da sepultura. E você vê que o chamado de Deus é individual. É específico. É um chamado específico para você. É como diz aquele louvor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Também seria um lindo louvor para que a gente entoasse essa noite. Ele te chama pelo nome. Meu irmão, minha irmã, ele conhece o teu nome está escrito para toda a eternidade. Então tenha certeza, quando Deus chama, ele vai chamar pelo nome, como ele chamou Lázaro. E veja só, quem é Lázaro? Falamos que Marta simbolizava o trabalho, falamos que Maria simbolizava a adoração, e quem é Lázaro? Lázaro, se você fizer uma rápida pesquisa aí no Google, você vai perceber que ele vem do grego Eleázaros. E Eleázaros significa, espantem-se, pasmem, Deus o ajudou. Então, na igreja nós teremos aqueles que trabalham, aqueles que adoram, mas teremos gente para ser ajudada. Tudo isso faz parte de uma igreja, tudo isso é corpo de Cristo. Amém? Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. O seu problema é o seu Lázaro. A sua rejeição é o seu Lázaro. A sua perda é o seu Lázaro. O seu desemprego é o seu Lázaro. O seu vício é o seu Lázaro. Tantas coisas podem ser o seu Lázaro essa noite, mas Jesus está te chamando para fora. Ele está gritando o seu nome. Você vai precisar de pessoas que talvez removam a pedra que está cobrindo o seu sepulcro. Porque essa pedra, muitas vezes, nós mesmos colocamos, nós mesmos não queremos que nada de fora venha para dentro, e não queremos também deixar de nada de dentro que saia para fora. Então precisamos da ajuda da igreja para que a pedra seja removida. Jesus com certeza te chamará pelo nome e possamos ser agente de milagres, agente de transformação. Eu já estou encerrando, tá, gente? Jesus faz o milagre e conta com a sua igreja. E o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano, com tecidos de morte.
Provavelmente esse morto ele saiu todo travado, todo amarrado, com os pés e mãos amarrados. E Jesus disse, mais uma vez, olha a sabedoria das palavras de Jesus, desamarrem as faixas e deixem-o ir. Escute o que eu estou te falando. É o Espírito de Deus que fala à sua igreja. Pessoas serão salvas, pessoas serão libertas, pessoas são curadas, pessoas deixarão vícios para trás, mas elas vão precisar ser ajudadas para retomar a sua caminhada. Então é o momento que você vai retirar as amarras, que você vai desatar esses panos de morte dessa pessoa, para que ela possa caminhar, para que ela possa se tornar Marta, para que ela possa se tornar Maria. Amém? E esse é o recado do Senhor para a sua igreja. Veja só que termina esse texto dizendo: muitos dos judeus que estavam com Maria, Marta, creram em Jesus quando viram isso. Houve conversões, houve salvação de vidas. Então veja só, meu irmão, a luta que você atravessa, a dificuldade que você atravessa, por trás disso vem conversões, vem vidas, vem testemunho que você tem de fazer na sua igreja local, sabe? Pessoas serão impactadas por aquilo que Deus fez na tua vida, pessoas serão transformadas, vidas serão resgatadas. Então não duvide do poder de Deus. Todos nós, como igreja, podemos ser Martas, Marias e Lázaros, seja no todo ou em parte, seja num determinado momento da nossa caminhada, ou seja por um longo período que Deus está tratando com a gente. Mas a certeza é que, por meio da comunhão, por meio do serviço e por meio da adoração, nós podemos ser agentes de milagres. Nós podemos trazer cura, nós podemos trazer libertação, nós podemos indicar o caminho da salvação, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão, essa é a mensagem que o Senhor Jesus tem para a sua igreja essa noite. Para que a gente medite nessa palavra e que, de certa maneira, cause algum incômodo positivo. Que a gente pensa, gente, eu tenho muito de Marta, ou gente, eu tenho muito de Maria. Sabe, no momento eu sou um Lázaro, eu preciso de ajuda. Não tenha vergonha também de se achegar e falar, eu estou com dificuldade nessa área, ou ore pela minha vida, eu estou enlutada, eu tive perdas aí no Covid, eu estou passando por uma enfermidade, sabe? Todos nós, em determinados momentos da vida, passamos por uma dessas 3 etapas dessa família que Jesus tanto amou de forma indistinta, qualquer um dos 3. E é essa mensagem que eu deixo para os irmãos essa noite, e louvo a Deus pela oportunidade e agradeço mais uma vez.